noite para as pessoas. Boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa live de hoje. Estamos só do Marcos. Aí. Agora sim. O Marcos está aqui participando junto com a gente, né? Marcos, muito obrigado por você aceitar o convite para a gente fazer essa live de um assunto muito recorrente, né, para a sociedade e que todos nós sabemos que um dia partiremos, mas é um tema muito difícil da gente lidar no nosso cotidiano. Na live anterior eu pedi sugestões para os nossos colegas e esse assunto foi recorrente. Então, antes de mais nada, né, todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, eu quero falar quem é o Marcos, né, que está hoje compartilhando comigo essa live, falar um pouco da sua história. O Marcos, ele é doutorado em Psicologia Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutorado em Ensino da Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica, pós-graduação em Ensino da Filosofia pela Unesp, graduação em Filosofia, bacharelado em Psicologia, professor de Filosofia e Comunicação Social, professor do Pensamento Contemporâneo, professor de Bioética, pesquisador de Negócios e Impacto Social na ISPM Social, pesquisador e docente permanente de mestrado profissional em Filosofia da Universidade Federal do ABC. Então, eu nem vou concluir todo o seu currículo, Marcos, senão eu não consigo nem hoje terminar a nossa live. Então, pela nossa amizade, pela consideração do seu convite, estou muito feliz da sua participação e, nesse momento, passo a palavra para você. Ô, Cláudio, obrigado aí pelo currículo, né? Acho que a coisa mais interessante para começar dizendo que na hora do luto, a única coisa que a gente não leva é o currículo, né? Acho que na hora da morte, já para a gente entrar no tema assim, a coisa que a gente não leva é o currículo. O currículo só faz sentido enquanto a gente está vivo, né? Ele tem que servir para alguma coisa. Eu acho que esses currículos, essas coisas que você foi falando aí, eles servem assim para esses momentos, né? São os momentos que a gente vai falar de coisas das quais não tem currículo que dê conta. Que é, por exemplo, a gente conseguir dar conta de falar de luto, né? Que é o tema da nossa live. Mas eu fico muito feliz em falar com você. Para quem nos conhece, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Então nós nos conhecemos há bastante tempo, conhecemos bem a história um do outro, né? Quase que intimamente, porque cheguei a morar na casa do Cláudio durante um tempo, e aí a história iria longe, né? Não adianta entrar nessa história, mas cheguei sim a morar na casa do Cláudio durante um bom tempo, quando era um pouco mais jovem. Então, nós temos uma relação bastante afetiva, né? E é o que nos permite falar sobre esse tema de hoje. Mas obrigado aí pelo convite para a gente poder conversar e, de modo geral, contribuir naquilo que a gente puder contribuir para quem passou por luto, para quem terá que passar pelo luto. A gente não sabe quem vai passar, se conhecemos ou não essa pessoa, mas é bom entender um pouquinho sobre essas coisas, né? Não digo que é bom estar preparado, porque ninguém está preparado para isso, porque ninguém sabe quando isso vem acontecer. Mas é bom entender como que isso acontece. Obrigado, Cláudio. Então, Marcos, vamos então tocar no assunto, fique à vontade. Fale para nós aí como que é o luto dentro da sua expertise, né? Como que a gente pode tratar o luto diante desse contexto que nós vivemos. Cláudia, acho que a melhor forma de falar sobre luto é quando a gente retrata ou trata de experiências assim, pessoais, né? Por mais que eu entenda que as experiências pessoais nem sempre elas dão conta do problema, que é maior do que as experiências pessoais. Então eu poderia falar assim da minha experiência pessoal, que já passei por luto, no falecimento do meu irmão. Então eu poderia contar muito da minha experiência aqui, mas eu sei que não daria conta porque, como diz, a dor é a única coisa que a nós pertence, né? Que pertence a cada um. É a única coisa que nós sabemos que cada um sabe onde dói. Nesse sentido, falar de luto, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista pessoal, nem sempre dá conta da dor dos outros, né? Eu não consigo falar da minha dor e, a partir da minha dor, compreender a dor dos outros. Para isso, eu preciso saber
do ponto de vista assim, da ciência, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do compartilhamento de experiências, como se passar por isso. Mas tem uma coisa engraçada, assim, que antes de a gente tentar compreender o luto, tem algo que antecede o luto, que é a gente ter que passar pela morte, né? Então, parece que, assim, tem duas coisas que nos atormentam, né? É saber que eu tenho que passar pelo luto, quando eu tenho que passar pelo luto, mesmo que eu não esteja preparado para isso, mas saber que passei por uma coisa que antecede o luto, que é a morte, né? Então, saber que alguém morreu ou está diante da morte de alguém é algo muito ruim, não é algo bom. Por mais que estejamos preparados, e assim, essa forma de estar preparado, ela tem diversos caminhos, ela tem diversas formas de estar preparado, digamos assim. Eu posso estar preparado do ponto de vista espiritual, né? Então eu sou uma pessoa muito religiosa, independente da religião, mas eu posso estar preparado do ponto de vista espiritual, eu posso estar preparado do ponto de vista psicológico, então eu tenho um bom psicólogo que me acompanha, que entende os meus dilemas do cotidiano, eu posso estar preparado do ponto de vista social para perder as pessoas. Eu queria localizar isso, né? Do ponto de vista espiritual, é muito interessante, assim, né? Que a gente, às vezes, está preparado para o luto porque a gente tem esperança de que existe algo melhor. A depender da fé que você frequenta, né? Você sempre tem esperança que existe algo melhor. E todas as fés, elas manifestam isso, né? Independente de como será esse algo melhor. Toda fé manifesta isso. Então, é sempre bom estar preparado desse ponto de vista. Então, não podemos julgar uma pessoa que se diz preparada para o luto porque ela se preparou dentro de uma religião. Isso também é uma forma de se preparar para o luto, né? Talvez eu não estou preparado para a morte, como eu digo, mas eu tenho que estar preparado para a luta. E a religião, de certa forma, nos prepara para isso. Então, uma forma interessante de se passar pelo luto, estando apegado à fé. Ela dá conta sozinha de forma alguma, porque a fé dá conta da fé. A fé é dogmática, por certas vezes. A fé, ela não vai dar conta da solidão do sábado à noite, por exemplo. Ela dá conta da solidão da fé, sabe? Ela me dá esperança, mas ela não me dá consolo material. Então, às vezes é isso, consolo corporal, às vezes é isso que eu preciso estar preparado. O outro, que é essa psicológico, né, psicologicamente estar preparado, digamos assim, a gente não sabe se está preparado psicologicamente hoje, no mundo contemporâneo, porque é muita coisa que a nossa cabeça tem que absorver, de maneira que quando a morte vem, e não o luto, mas quando a morte vem, às vezes ela me pega com as calças curtas. E aí estar preparada psicologicamente nem sempre dá conta da morte. Eu vou ter que sofrer com o luto depois. Acho que essa é a questão. Preciso passar pelo luto depois. E aí vem a última questão que eu queria colocar aqui do ponto de vista social. Então, do ponto de vista social, eu também preciso estar preparado para a morte. Mas nem sempre estou preparado para o luto. Agora eu quero inverter a lógica de tudo isso que eu falei assim. Eu vou tentar não ser filósofo aqui, Cláudio, o máximo possível, vou tentar não ficar filosofando muito, mas eu queria inverter um pouco a lógica, né? Eu posso, sim, estar preparado para o luto do ponto de vista religioso, mas nem sempre estou preparado para a morte, mas eu posso estar preparado do ponto de vista religioso, isso é muito bom. A religião me prepara para o luto depois. De que maneira? É diferente de estar preparado para a morte, porque a morte, a fé às vezes dá conta da morte. Alguém morreu, a gente tem fé de que essa pessoa estará em um lugar melhor, queremos nos encontrar. Repito, depende muito da fé que você manifesta. Agora, para o luto, a fé nem sempre ela consegue dar conta, como eu havia dito, né? Então eu preciso me preparar, mesmo na fé, para o luto, porque uma coisa não exclui a outra. Eu ter fé não significa que eu não vá sentir falta da pessoa amada. Então isso precisa ficar muito claro, né? Porque ter fé não significa necessariamente que eu não vá sentir falta da pessoa amada, porque a pessoa amada já não está ali. E isso eu preciso dar conta da pessoa amada, mesmo sendo uma pessoa de fé. Da pessoa amada que já não se faz presente, porque não tem ali um corpo, não tem ali um afeto. Corpo, afeto, sensações, isso faz parte dos nossos emocionais. A gente precisa entender isso, que está dentro das nossas emoções. Isso não está dentro da minha fé. Do ponto de vista psicológico, passar pelo luto, eu preciso necessariamente ter um mínimo de acompanhamento aqui, né? E aqui a palavra simples, né? Sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil. E às vezes eu posso estar sozinho em torno daqueles que compartilham comigo o mesmo luto. E talvez, como eu estou em torno daqueles que compartilham o mesmo luto, cada um com a sua dor, nem sempre a relação das dores vai dar conta do luto. E aí eu preciso estar preparado psicologicamente. Ou seja, o que eu preciso é de boas orientações. Neste caso, eu preciso de boas orientações profissionais. Não estou levantando o ego do Cláudio aqui porque é psicólogo, não. Ou porque eu também gosto da psicologia. Mas eu estou dizendo aqui que é necessário acompanhamento profissional para dar conta de uma dor que não é só minha. Não é só
minha, essa é a questão. Ela é minha do ponto de vista subjetivo, porque eu sei a dor que eu sinto quando eu perco alguém que eu amo muito, mas ela também é dos outros. Então eu não posso ser egoísta e achar que a dor é somente minha. A dor também é dos outros. Cada um a sua medida e a sua forma. Então preciso de acompanhamento psicológico, por vezes, para entender que essa dor que é minha é também a dor dos outros. Mas que ela é minha. Mas que ela é minha. E eu preciso entendê-la a partir de mim. E por último, aqui, invertendo tudo, estar preparado para o luto do ponto de vista social é saber, digamos assim, que mesmo que a sociedade, de modo geral, que não tem consciência de que alguém próximo a mim se foi, mas que essa sociedade, ela não é tão ruim assim, sabe? Que a gente tem uma visão muito pessimista da sociedade, mas a nossa formação, assim, o Ocidente, ainda nos permite olhar para a sociedade e saber que o que nos une, é uma frase assim, meio complicada de dizer, né? Mas para que o que nos une é o momento da dor também. A gente sabe o que é perder alguém, porque cada um perde aquela pessoa que ama. A gente sabe o que é perder alguém. Então a sociedade ela está pronta para nos acolher, por mais que ela não tenha uma consciência disso. Como que ela nos acolhe? De diversas formas. Então, há acolhimento, que é um acolhimento de pessoas que não te conhecem, mas te convida para sair, que te convida, que te alegra de alguma forma. Há o acolhimento social, que é esse acolhimento que, por exemplo, que é vinculado à natureza, ir para um parque, conversar com as pessoas, olhar para o mundo de maneira diferente, porque às vezes quando a gente perde alguém, a gente olha para o mundo com um pouco mais cinza, né? Parece que fica mais cinza. Mas nem sempre. Isso depende do olhar que você lança para o mundo. Né? Se você lança um olhar mais cinza, vai ser mais cinza. Se você ainda lançar um olhar para o mundo que tem coisas boas para ver nesse mundo, tem coisas boas para ver nesse mundo. Então, o mundo também nos acolhe. Eu não posso negar o mundo em função do luto. Então, eu falei aqui de 3 coisas que eu pensei de forma invertida. Né? Eu pensei, eu preciso passar pela morte, que não é fácil, do ponto de vista religioso, porque ninguém está preparado para a morte. Eu preciso passar pela morte do ponto de vista psicológico. Ninguém está preparado para a morte do ponto de vista psicológico. Eu preciso passar pela morte do ponto de vista social. Ninguém está preparado para a morte. O que eu estou dizendo, invertendo a lógica aqui, mas eu preciso estar preparado para o luto. Isso precisa estar preparado. Daí o luto, né? Essa transição. E esse luto ele não pode ser de forma alguma egóico. Ele não pode ser de forma alguma danoso, pesado para mim. Eu preciso entender que eu tenho que passar pelo luto. Eu preciso tomar alguns cuidados assim, para na hora da passagem, na hora que estou passando pelo luto, eu não buscar uma realização da perda, sabe? Substituir o objeto, como Freud diz, né? Substituir a pessoa que se foi por uma sensação que eu queria ter com ela, sendo que ela não está mais presente, sabe? É como se eu estivesse vivendo a vida do outro que não se faz mais presente. Aí a pergunta que tem que ser a menos egóica possível, ela tem que ser, se a pessoa estivesse de fato presente, ela gostaria que eu estivesse fazendo isso, vivendo com outra pessoa que já não é ela, mesmo que a minha idealização me leve a ela, não sei. Então, isso é uma pergunta que cada um deveria se fazer. Será que a pessoa que se foi gostaria de me ver vivendo dessa forma, fez uma imagem que ela deixou? Porque a imagem que ela deixou é a imagem que se acaba no momento da morte. Você percebe? É uma imagem que acaba ali. O que fica são as lembranças. As lembranças são eternas, né? As lembranças são eternas. E aqui a fé vale a pena. As lembranças são eternas. Quando eu tenho fé, vale mais a pena, porque a fé eterniza a pessoa. Mas aí é quando eu vou buscar resposta para o luto por meio da fé. Agora, se eu vou buscar resposta para o luto por meio da psicologia, eu não posso substituir uma realização da perda. Ou seja, substituir aquilo que eu sentia pela pessoa, pela imagem que eu criei dela, porque já não está mais ali. Aí, sabe uma música do Fábio de Mello que eu gosto muito do Fábio de Mello? Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa morrer o que a morte já sepultou. É isso. Deixa partir. Porque partiu. Você percebe? Dizer que partiu não é dizer que perdi. Só dizer que partiu. E aí eu tenho um alimento da fé, eu tenho um alimento da psicologia, eu tenho um alimento social para deixar partir. Porque eu sei se a pessoa, se aqui estivesse, ela não me prenderia a uma presença que já não se faz presente. É bem por aí. Outra coisa que é bastante interessante, essa substituição da perda, né? A gente vai substituindo o que perdemos, às vezes, por algo semelhante ou por algo que nos machuca, por uma questão que o Cláudio vai falar mais para frente, assim, por uma questão muito interessante. Nós substituímos a pessoa que amamos por algo que pode ser amado da mesma forma, impossível. Porque amores são únicos, por isso que nós podemos amar muito. Você percebe? Nós podemos amar de diversas formas.
Porque o amor, ele não é simplesmente... O amor a mim não pertence, o amor pertence a ele mesmo. Então eu posso amar de diversas formas. Eu posso amar de diversas maneiras. Então eu posso amar intensamente uma pessoa durante séculos. É uma forma de amar. Mas eu posso amar muitas pessoas durante esse mesmo tempo. É também uma forma de amar. Então eu preciso deixar que o amor a si pertence. Isso faz com que eu não substitua o objeto do amor, da pessoa que eu senti, sabe? Porque o amor que eu sentia por ela, ele é real e existe. Não acabou quando ela se foi, só permaneceu de forma diferente. O amor permanece em mim. O objeto amado, não. Mas o amor permanece. E esse amor que permanece, não tendo objeto amado, não me impede de amar outras pessoas. Não me impede de amar outras formas. Não me tira o direito de poder amar. Essa é a beleza do amor associada ao luto, né? A gente sempre fala do luto, tem aquela coisa pesada, triste. Mas quando eu consigo compreender o luto, eu também consigo compreender que quando eu aceito que o luto é necessário, eu aceito que o luto é também um ato de amor pela pessoa que se foi. É um ato de amor pela pessoa que se foi. Porque ela me dá a liberdade e a autonomia de poder amar. Isso assim, daí eis o mistério da fé, né, Cláudio? Aí são os mistérios da fé. Quando eu percebo que o luto também é uma forma de poder amar, mesmo sabendo que aquele objeto que eu amava já não está mais ali. Aquela pessoa que eu amava já não está mais ali. Mas ela não determinou para mim que eu não podia mais amar. Porque foi ela que me ensinou a amar. Você percebe? Porque enquanto ali ela estava, eu a amei. Então é muito poético aí. Enquanto eu ali estava, eu a amei. E ela também me amou. E ela não colocou em mim nenhuma barreira de poder continuar amando. Porque nem ela era dona do amor, nem eu sou dono do amor. O amor a si pertence. O amor nunca está em luto. Porque se o amor estivesse em luto, o amor seria morto. Você percebe? Então, isso é muito bonito. Assim, isso é fascinante, eu acho. Assim, essa análise que eu compreendo assim. E assim, Cláudio, teria muita coisa, mas assim, nós combinamos aí que eu iria falar pouco, eu não consigo, cara, não consigo assim, falar pouco. Eu queria que você falasse mais um pouco, aí se precisar a gente volta aqui e conversa mais. E essa era a proposta mesmo, ter um olhar diferente, né? Porque muitas vezes a gente fica centrado naquilo que são as nossas convicções e a gente acaba não tendo um olhar diferente. E essa era a proposta, né? Por você ser esse filósofo, dar um enfoque diferente da morte, né? Então, só dentro daquilo, né, que a psicologia, né, identificou, o luto patológico, aquilo que adoece, né? Então, existem fases que o luto nos impõe e que, dependendo como você lida com essas fases, você pode ter uma vida mais saudável ou não. Isso pode impedir que você continue tendo uma vida saudável. Por exemplo, negação. A primeira sensação da pessoa, né, é negar a morte. Então, ele fala, olha, isso não aconteceu. Ele continua se comportando, né, da mesma forma como se ele chegasse em casa e a pessoa estivesse no mesmo lugar, com os mesmos hábitos, e ele conversa com ela e ele fala, não é possível, né? Ela não morreu. Né? Eu estou aqui vivenciando isso, mas todo mundo vem aqui e me dá os pêsames, eu não estou entendendo. Porque, de fato, isso não foi assimilado. Isso não aconteceu. Ele nega do ponto de vista emocional. É como se ele falasse, ele se bloqueasse e aquele fato não existiu. Mesmo quando ele consegue ultrapassar a fase da negação, aí ele pira, que é a fase da raiva, né? Então ele fica com raiva. Por que isso aconteceu comigo? E dependendo da religião, ele fala assim, por que, Deus, você permitiu que isso acontecesse comigo? Por que você levou a pessoa que eu amava? Por quê e por quê? E a pessoa fica nessa raiva, nesse rancor, né? E ele não consegue entender, né, que aquela raiva está travando a sua possibilidade de ultrapassar essa barreira. Então, a raiva acontece e ele fica naquela sensação de que ninguém fez nada para que isso impedisse, né? E mais, né? Se eu tivesse levado ela para a China no médico especialista, ele teria sobrevivido. Se eu tivesse chegado antes, né? Se aquele médico tivesse se dedicado, então eu fico com uma sensação de que alguma coisa não foi complementada.
E é por isso que a minha raiva, né? Eu gostaria de ter feito algo para que a pessoa que eu amo tanto, né? E aí nós estamos falando do ente querido, é um pai, é um irmão, é uma esposa, é um amigo, qualquer pessoa a qual ela nutre um sentimento de amor, como você retratou anteriormente, e que esse amor provavelmente era compartilhado por ambos, né? Aí eu consegui passar pela negação, eu consegui passar por aquela raiva, mas aí eu entro num processo de barganha, né? O que é barganhar? É aquela troca, né? Eu preciso de alguma forma, né, reaver aquele sentimento que eu tenho, né? E muitas vezes a gente quer barganhar com Deus, né? Se você, né, me impossibilitar de eu achar uma pessoa que seja exatamente como ela, aí ele quer que os amigos procurem alguém que seja, ou ele, né? Muitas pessoas, Marcos, acabam adotando filhos. E isso é muito grave, né? Sim. Ele tem uma gravidez que não se completa, ou um filho que sofre um acidente fatal, e aí a pessoa impossibilitada de ter outros filhos acaba adotando, né? Querendo essa substituição, né? Que é como uma barganha mesmo, né? Que agora, para essa pessoa, vai repor esse sentimento que eu tive, né? E que acabou se perdendo. Engraçado, depois que a gente faz... Só aproveitar aqui, Cláudio, uma coisa que você falou, algo que você falou bastante interessante aqui, eu queria aproveitar. Você sabe que trabalhamos muito com instituição de acolhimento, né, com abrigo, e era muito comum isso que você falou, as pessoas aparecerem para adotar crianças ou para levar crianças no final do ano e tal, e sempre passava por avaliação, né, para saber se a pessoa de fato estava preparada ou se ela estava fazendo alguma compensação. Então os psicólogos sempre analisavam isso. Sim. Isso é uma coisa engraçada assim, que você falou, que é a substituição da perda, né? De fato, você perde alguém, você vai lá e adota uma criança. O que temos que pensar é que o que você perdeu é algo que você amou muito. E é por isso que você quer substituir. Então isso é válido, é um sentimento verdadeiro. Não posso negar isso. Isso é um sentimento verdadeiro. Agora, quando eu substituo isso por outros sentimentos que não pertencem à pessoa que eu perdi, a pessoa que se tornou responsável por esse sentimento, ela passa a ser responsável pela morte do outro. Então é preciso tomar muito cuidado nessas substituições, porque senão o outro, que queria ser amado por mim, paga o preço pela ausência de quem se foi. Então é como se eu tivesse alguém do meu lado que nunca está presente. Você percebe? Porque quem eu queria que estivesse presente não está. Eu só substituí. E aí quem está presente paga o preço. E muitas vezes a gente acaba fazendo aquela cobrança, né? Em relação a outra pessoa, como se eu estivesse, né? E aquela minha idealização, ela permanece. É como se eu estivesse vendo o Marcos, mas falando com o Joel, né? E muitas vezes até escapa e fala, não, Joel, você fala, não, Joel foi o que morreu, né? Então é um processo bastante complexo e que muitas vezes a pessoa fica, né, nessa barganha, né? E tem um outro, depois da barganha, isso muitas vezes ele não consegue o resultado esperado e aí ele entra num processo, Marcos, que chama depressão. E esse é o quadro mais grave, né? Porque ali a pessoa perde a motivação da sua vida. Então, ele se afasta das pessoas, ele passa a não ter cuidados pessoais, ele perde a perspectiva de viver, né? É como se aquela pessoa que ele perdeu também tivesse subtraído a sua própria vida. E aí é que a gente tem que estar muito atento, e muitas vezes os familiares que estão próximos entendem que isso é frescura, isso é uma pessoa que ela é fraca de caráter, de personalidade, e muitas vezes essa pessoa está clamando por ajuda. Né? Esse não ter cuidado consigo próprio não é do ser humano. Né? A gente tem um corpo que a gente quer cuidar, que a gente quer
amar, que a gente quer produzir esse sentimento ao outro, né? Então, quando a pessoa está nesse processo de depressão, em virtude de uma perda, né? É mais comum mães quando perdem os filhos, né? A relação mãe-filha é muito intrínseca, né? Então, a gente, como diria, né? Mãe e pai nunca deveria sepultar os filhos, né? Porque acho que a dor mais forte no ser humano, né, é da sua cria, né? Isso a gente vê em todos os animais, os cuidados que todo ser vivo tem com a sua própria cria, né? Então, a depressão é um estágio grande, comum, e que muitas vezes não é levado como se deve, né, pelas pessoas no entorno. Daí, muitas vezes a pessoa vai ao suicídio ou permite-se que entre para o mundo das drogas, da dependência química, porque ele quer fugir daquele sentimento doloroso que ele tem. E graças a Deus, né, muitas vezes a pessoa ultrapassa essa fronteira e aí entra no estágio de aceitação, né? É quando ele se conscientiza daquilo que você falou, até de maneira poética, né? Que a vida dele continua, que aquele amor existe, que está dentro dele, mas que ele não pode, e que aquele amor não vai impedir ele de seguir a sua vida, de ter outros amores, de ter outros prazeres, né? E que ele possa dar continuidade à sua vida de uma maneira saudável, né? Então, esse processo de aceitação, ele é atemporal. Você fala assim, Cláudio, quanto tempo vai levar para que a pessoa entre nesse processo de aceitação, de depressão, de barganha? Isso é muito individual, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua história. O mais importante dentro disso é quem está no contexto acompanhar e ter esse olhar de acolhida. E quando a gente percebe que não é o suficiente, é o olhar de falar, olha, você precisa de uma ajuda profissional. Que parece que buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra ou qualquer outro profissional, um filósofo, né, um padre, né, é alguma coisa, ou um pastor, né, para quem é evangélico, é algo que a gente, é como se a gente falasse, não, eu não estou louco, né, ao passo que outras patologias são muito mais facilmente de a gente procurar ajuda. E as patologias da mente, a gente tem uma certa reserva nesse sentido. E eu também queria alertar alguns cuidados, né? Agora, que até o último slide. Aqui. Passou. Né? Então, você já falou, né? Não ignore o luto. Sinta sem medo. Essa dor... Tem gente que fala assim, olha, não precisa ficar assim, não. É um sentimento que a pessoa tem que vivenciar, né? É uma dor dela, né? Que ela vai ter que vivenciar. Então, o luto, a dor do luto tem que ser vivenciada. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu sou capaz de resolver, não precisa. Procure ajuda. Importantíssimo, não se isolem, né? Agora, a pessoa está de luto e a pessoa se isola, então ela está caminhando para a depressão. Então, o isolamento é uma porta aberta para a depressão e também para você se envolver com dependência química e assim por diante. O luto não tem tempo, como eu falei anteriormente. Desapegar não é esquecer. Olha, isso foi só um assunto importantíssimo, que é o desapego, né? Então, muitas vezes você fica cultuando, né, imagens daquela pessoa amada, roupas, objetos, né? E a permanência daquele sentimento te afasta de você retomar a sua vida. Então, quando você vai desapegar, não significa que você vai esquecer daquela pessoa, porque ela mora dentro de você. Você tem que trazer essa pessoa para dentro de você e não para fora de você. Porque você falou no início, ela já não mais existe, né? O padre Fábio de Mello disse, né? Deixe ela partir. E aos poucos, volte à sua rotina, né?
Você gosta de ir em festa, em aniversário? Vai em aniversário. Gosta, você vai andar, vai caminhar, vai jogar bola, vai fazer outra atividade física, vai sair com os amigos, vai lá na sua balada, vai ver um samba. Ué, a vida continua e essas coisas é que nos fazem viver. E muitas vezes, tudo isso que eu falei, você vivia com a pessoa que você amava, né? Então, não significa que você tem que abdicar agora daquelas sensações de prazer que você tem, porque você vivenciava isso com a outra pessoa, né? E você tem que se dar a oportunidade de viver situações de prazer. Marcos, acho que se nós dois tínhamos que pedir 5 horas de live, né? Mas vamos é ver isso. Vamos ver o que os nossos, né, amigos e as pessoas que nos seguem, né, que nos acompanham, vamos ver se tem algumas perguntas que foram formuladas. Tem algumas perguntas, Glória? Como que a gente supera a perda da pessoa? Marcos, por favor, como a gente supera a perda? Que caminhos você enxerga nessa direção? Ô, Cláudio, eu sou Hoje eu demorei muito para dizer isso, né? Mas hoje eu me considero um filósofo, eu já tenho muita autonomia de pensamento. Então, vou falar aqui enquanto filósofo, enquanto poeta também. Mas vou falar a partir daquilo que eu disse no início, né? Eu acho que o luto, enquanto superação, a gente passar pelo luto, é diferente de passar pela morte. O luto, ele me ensina a amar. Ele me ensina a amar aquele que eu perdi, por isso que eu estou de luto, estou sofrendo, é a paixão, né? Eu sinto separado, à parte, apaixonado o tempo inteiro, que é isso que é a paixão. O luto também é uma paixão mal resolvida, digamos assim, que nunca será resolvida, porque o luto é sentir falta o tempo inteiro, estar apaixonado e sentir falta o tempo inteiro. Mas a superação disso é dizer para mim mesmo, do ponto de vista assim, filosófico e poético, é dizer para mim mesmo que aquele que se foi me amou enquanto esteve aqui, independente da forma que se foi amado. Você percebe que a gente não pode romantizar a ideia de amor achando que foi sempre flores. Não foi sempre flores, mas foi sempre amor. E é por isso que eu sinto a falta. Mesmo tendo momentos ruins, eu sinto a falta. Você percebe? Então existiu amor até nos momentos ruins. E se esse amor já não estando aqui, o amor não a pessoa, esse amor ele precisa ser cumprido. Então eu tenho que continuar amando essa pessoa. Mas aí amando o sentimento do amor, você percebe? Eu tenho que amar o sentimento de poder amar essa pessoa, não mais a pessoa. Aí o Fábio de Mello deixa partir, você percebe? Já não há um corpo ali. Eu tenho que continuar podendo amar o sentimento por essa pessoa. O sentimento de amor, ele não precisa ser superado. O que precisa ser superado é a falta da pessoa. É a falta da pessoa. É isso que a gente precisa entender. A gente tem que superar a falta da pessoa. Porque ela já está livre para ser aquilo que o Espírito quis, se você entender enquanto fé. Aquilo que a natureza quis, se você não tiver fé para manifestar. Aquilo que o destino quis, se você for ateu. Você percebe? Então há resposta para muitas coisas. Eu não preciso superar o amor que eu sentia. O que eu preciso superar é a falta. Porque se aqui ela estivesse, mesmo através de todas as demandas, das maneiras de amar, eu tenho certeza que ela me diria, continue amando, mas não precisa me amar mais, você percebe? Porque já não estou aqui. É algo assim que não é muito fácil de ser dito, mas que é fácil de ser compreendido, você percebe? Porque o amor, ele não pertence a ninguém, o amor pertence a si mesmo, e por pertencer a si mesmo, ele é gratuito, você percebe? Ele é gratuito, e sendo gratuito, eu posso amar de muitas formas. Repetindo e voltando aqui à pergunta, então o que eu preciso superar é a falta, e não preciso superar o amor que eu sentia pela pessoa. Isso é um ato de respeito, porque cada um ama a sua maneira. Mas tinha uma coisa que você falou aqui que é interessante, Cláudio, que eu queria só voltar um pouquinho, que existe uma responsabilidade que é muito coletiva com o luto, né? Que agora nós passamos pela pandemia, mas tem uma responsabilidade que é coletiva pelo luto. Coletiva no sentido de que muita gente morreu e não teve a possibilidade de passar pelo luto nem ao mesmo sentir o luto. Muita gente morreu pelo caminho contrário da natureza. Morreu muito filho, viu os pais morrer. E muitos pais viram os filhos morrerem. Você percebe? Então, esse luto, que é um luto coletivo, ele precisa ser acolhido de forma coletiva também. E aqui está a importância de a gente compreender como que eu compartilho a minha dor. E a dor, ela vem em 2 momentos aqui. Talvez ela venha no momento de desespero. Então, perdi alguém, eu fico desesperado. No momento de desespero, eu tenho que encontrar alguém que acolha o meu desespero, que nem sempre é o lugar certo, mas acolher o meu desespero.
E aqui existem muitas preocupações, aí é a preocupação coletiva. Eu preciso ter a minha dor acolhida no momento de desespero. Às vezes eu vou para a igreja no desespero, nunca fui uma pessoa de fé, mas você vê muito comum as pessoas pegarem um texto e começar a rezar no momento de desespero. No momento de desespero, eu vou na igreja evangélica porque eu estou desesperado, eu quero um conforto. No momento de desespero, eu vou para uma roda de samba porque eu quero esquecer. No momento de desespero, eu vou correr na natureza porque eu quero esquecer. Ou seja, a sociedade precisa compreender que o luto é um compromisso coletivo. O luto não é um compromisso singular, não é um compromisso só meu, ele é um compromisso coletivo, porque estou desesperado. Depois que eu passei por esse momento de desespero em que eu fui acolhido, aí eu vou por um momento que é muito mais de acolhimento. Aí eu preciso ser acolhido por alguém que entende a minha dor, porque passa por ela mais próximo do que os outros. Porque o amigo do samba não sabe o que é isso, que ele não tem essa relação com a pessoa que eu perdi. O amigo da igreja, ele não sabe o que é isso, porque ele não estava próximo. O amigo da escola, do parque, dos pássaros, o meu cachorro, ele não tem consciência disso. Você percebe? Aí eu vou para uma outra forma de acolhimento que já não é mais desesperada. Eu só estou dizendo que o desespero, às vezes, ele é importante e precisa ser acolhido do ponto de vista social. A sociedade tem que estar pronta para acolher as pessoas que passam por luto. Depois, eu preciso ser acolhido por quem entende o que é isso, porque me conhece, sabe como eu sou, sabe, inclusive, como que eu vou sofrer a ausência que vai me fazer. Aí depois eu vou para outra, que é o que você acabou de falar, que são os processos de como eu supero isso, como que eu supero a falta, não como eu supero o amor que eu sinto. Bem, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A Ju Menezes perguntou: como deixar o sentimento de e se eu tivesse feito mais pela pessoa, demonstrado mais? Boa pergunta, né? Porque é aquela sensação de culpa, né? E essa sensação de culpa, ela não vai permitir que você avance, porque você está diante de um fato concreto, que é a ausência daquela pessoa. Na verdade, o que a gente está buscando é uma justificativa, né, para a nossa culpa. De imaginar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não nos compete mais essa análise, né? O que deveria ser feito, foi feito ou não, e o fato concreto é que essa pessoa partiu. Então, é o processo de aceitação, que ainda não chegou. Porque quando o processo de aceitação chega, eu percebo que esse sentimento de que ficou faltando alguma coisa, ele não vai agregar nada. Porque, de fato, não é isso que permitiu que a pessoa falecesse, que a pessoa não estivesse mais. É porque nós somos mortais e, por alguma razão, nós iremos partir. O meu cunhado, que infelizmente já partiu, ele sempre falava, né? Para a morte sempre tem que haver uma justificativa. Né? Então, o processo da morte, ele é doloroso e a gente não entende como um processo natural que um dia partiremos. Então, nós nos prendemos a uma justificativa. Ou porque eu não deveria viajar e aquele avião caiu, ou porque eu tomei uma medicação e aquela medicação me fez mal e eu acabei morrendo, ou porque a pessoa falou que estava muito mal e eu não acreditei e virei as costas e ela morreu. Então, a gente acaba tendo uma série de culpas, né, que nos impede de racionalizar, porque a morte é um processo racional. A pessoa não está mais diante de você. O que você tem é o sentimento que te liga a ela. Então, se apegar àquelas circunstâncias que já não mais existem e que não estão mais no seu domínio, é você viver uma sensação de dor que ela não vai possibilitar você sair daquela situação indesejável. E aí a gente volta na live anterior, né? Quando a gente estava falando, né? De sofrimento, né? Quando você tem lá, como que foi o tema da anterior? Zona de conforto. Zona de conforto e zona de sofrimento. Então, você está numa zona de sofrimento e você não percebe que você não está caminhando no sentido de ir para uma zona, né, de conforto, ou seja, retomar a sua vida.
Então, a sua zona de sofrimento, em função da perda do anterior, está fazendo com que você se apegue a qualquer circunstância para justificar, né, aquela dor que para você é muito intensa. A Sônia Beazutti falou assim: entendo agora que me substituíram por alguém que se foi. Com apenas 3 meses de morte, me envolvi com a pessoa e deve ter percebido que me usou como muleta. E quem saiu no prejuízo fui eu, e que acreditei que poderia realmente, de certa forma, preencher aquele vazio. Eu acho que ele não soube lidar com o luto. E a Alessandra Fátima também falou: muitas vezes o luto nos faz forte para consolar o outro, e não conseguimos chorar o quanto queríamos, porque temos de nos fazer forte em alguns momentos. Isso é engraçado, né, Cláudio? Os dois comentários, assim, eu queria só fazer um comentário. Primeira coisa importante a se entender, eu não sou responsável pela dor do outro. Eu acolho o que é diferente, você percebe? Então, a primeira coisa que nós temos que... Aí já é conversa de adulto, né? E você falou, olha, eu sei que eu não sou responsável pela sua dor. Isso não significa, e aqui é a humanidade, espiritualidade pura, que eu não posso acolhê-la, mas eu não sou responsável. Claro que eu estou dizendo assim, como a gente deve entender, mas não como a gente deve falar. Mas é como a gente deve entender as coisas. Eu não sou responsável pela dor de ninguém. Não significa que eu não tenho que acolher a dor de ninguém, porque aquela dor ela é verdadeira. Você percebe? Como disse aqui a Sônia Azul, talvez não é necessariamente que eu sirva de muleta para alguém. Porque talvez esse alguém nem sabe que está me fazendo de muleta. Você percebe? Esse alguém nem sabe. Então eu preciso tomar muito assim, essas sutilezas da vida. A pessoa não sabe que está me fazendo de muleta, porque o que ela sente é a dor. E qualquer coisa para substituir uma dor serve. Quando falta metiolate, a gente joga, às vezes, álcool. Você percebe? Quando o dente dói, a gente coloca um monte de coisas no dente para diminuir a dor do dente. Hoje, quase que a gente não sente dor no dente. Então, tem muitas coisas que a gente necessariamente precisa entender que não é culpa minha. Dizer isso não significa que eu não preciso entender que a dor do outro é verdadeira. Agora, claro, aí entra, né, Cláudio, os profissionais, para me ajudar a compreender qual que é o meu lugar na dor do outro. Eu sei que está vazio, eu sei que está doente, mas qual que é o meu lugar? O que eu vou cumprir ali? É paliativo? É constante? É permanente? É substitutivo? Então, eu preciso aqui, sobretudo, quem compartilha em comum uma dor, ou seja, a família. Então, quando aquela dor que é próxima a todos, sobre tudo isso. Qual que é o meu lugar na dor do outro? Então, não adianta eu simplesmente achar que eu sou responsável pela dor dele. Eu preciso entender qual que é o lugar que eu ocupo naquela dor. Entendendo isso, eu consigo, só perdão, Cláudio, eu consigo, então, compreender o que é partilhar de um sofrimento. Você percebe? A dor de cada um, agora o sofrimento a gente pode compartilhar. Com relação ao segundo comentário, né, da Alessandra, se eu não me engano, e é muito comum o patrulhamento também sobre a pessoa enlutada, né? A pessoa ela está de luto e ela tem um patrulhamento, né, da sociedade que espera um determinado comportamento da pessoa, né? E isso muitas vezes faz com que a pessoa tenha que nem ela falou, né? Eu muitas vezes não consigo, eu tenho que ser forte, eu tenho que superar a minha dor, eu não posso mostrar minha fragilidade, porque eu também tenho que cuidar do outro, e eu, muitas vezes, nesse processo, eu acabo tendo sensações de muito peso, né? Porque eu não consigo externar esse sentimento, porque eu tenho que, de alguma forma, né, manter uma postura, né, muitas vezes para as pessoas muito próximas ou externo a você, né? Então, você está feliz porque você, de alguma forma, foi promovido e você não pode externar aquela sua alegria, comemorar, beber, porque alguém vai falar, nossa, ele não está de luto, né? Então, até aquilo que ele quer espontaneamente expressar, ele fica sendo patrulhado. Isso também é um peso para as pessoas quando perdem alguém muito próximo e que as pessoas ali ficam como que controlando as suas atitudes, né? Cobrando dele uma atitude que a sociedade define como padrão de quem está lutado, que ele tem que estar triste, ele tem que estar cabisbaixo, ele tem que estar demonstrando que ele está sofrendo. Isso também é um peso para as pessoas que estão de luto. É assim, é engraçado, Vale, porque estar de luto não significa, quer dizer, o fato de estar de luto não significa necessariamente que
o luto tem um tempo, né? Ou seja, como se cada um tivesse que alongar o mais possível o luto. Então, o luto não é uma coisa que precisa ser alongada há muito tempo, porque eu preciso compreender que eu tenho que ter respeito por aquilo que se foi, e não necessariamente alongar o luto em função daquilo que se foi. Então, é preciso tomar muito cuidado. E aí, novamente, né, claro que a gente está falando aqui numa live, é preciso tomar muito cuidado para cada um entender qual é o seu tempo. Qual é o seu tempo, mas não entrar nessa de alongar o luto, como se ele tivesse que ser eterno. O que eu preciso ter de eterno é o respeito àquele que se foi. Isso sim. Porque nesse respeito há aquilo que nós falamos, que é o amor por aquilo que se foi. Ô Marcos, tem muitas perguntas aí, então a gente vai procurar fazer um bate-bola aí, apesar que é difícil, é um assunto que é difícil você fazer um bate-bola, mas a gente vai tentar, no máximo, atender, né, todas as pessoas que nos acompanham aí. Nós temos 15 minutos, é isso, Glória? 15 minutos, pode ser o tempo da gente. Então tá bom. Eu pensei que tinha... a gente também tem que entender que o outro que está acompanhando, né, às vezes que é um tempo muito longo, mas a gente vai respondendo na medida do possível. A Adriana Alves falou, talvez para uma próxima live poderiam nos dar um direcionamento de como tratar o luto das crianças, como abordar o tema, como explicar, como ajudar a superar se para nós adultos já é tão difícil. Eu acho... Desculpa, Glorinha. Eu acho que isso aí já pode ficar guardado já, né? De como tratar o luto das crianças. Isso aí já precisa ser... É algo muito específico, muito sensível, que tem que ter um preparo não só teórico, mas um preparo espiritual para falar sobre isso, né? Mas aqui a gente se compromete de conversar depois para ver qual que é a nossa capacidade de falar sobre isso também. Beleza. A Irene Artiminha falou como ajudar uma pessoa que não aceita o luto. Então, aí é o Cláudio. Vamos fazer o então, como, de novo, Glória? Como ajudar uma pessoa que ela não aceita o luto? Então, como eu sempre falo, né? O pensamento eu não tenho como controlar, eu tenho como controlar a minha atitude, né? Então, se a pessoa, né, ela tem essa dificuldade de vivenciar o seu luto, de entender que isso é um processo que ela precisa passar, né? Eu vou ter que, em primeiro lugar, respeitar, né, a decisão dessa pessoa, né? E se eu entendo que aquilo é um prejuízo para a vida da pessoa, e aí é o sentimento de que eu quero ajudá-la, né? Então, a primeira coisa é dizer para ela, eu entendo, eu compreendo como você está vivenciando esse momento. E eu estou à sua disposição para aquilo que você precisar, né? Eu me colocar à disposição para ajudá-lo. Porque eu não tenho como interferir na atitude da outra pessoa. Eu tenho como estimular, eu tenho como acolher, eu tenho como me prontificar. Mas a decisão de mudar, de aceitar e de ter uma posição referente ao que aconteceu, eu dependo da pessoa. É uma atitude individual. Por mais que nos cause angústia, né? Porque não tem coisa pior do que a gente ver alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, né, entrando num processo de sofrimento, numa zona de sofrimento, e que a gente muitas vezes se sente impotente diante disso, que me parece o caso, né? Então, o que eu falo? Eu tenho sim que me colocar à disposição e falar, eu respeito você pela sua decisão, mas eu estou à sua disposição para qualquer momento que você precisar, e aquilo que eu puder ajudar, aquilo que eu puder fazer para você, sinta-se acolhido. Para que, em um determinado momento daquela pessoa, ele possa ouvir. Ou não, né? Isso é uma decisão da pessoa. Então, eu entendo que eu quero te ajudar, mas eu dependo que você queira ser ajudado. Né? Por mais doloroso que seja isso, que é o amor exigente, né? Que a gente trabalha muito nos 12 passos, né? De quem está na recuperação de dependência química, né? É isso. Eu preciso ter o apoio desta pessoa, né? Nessa mudança, se é que isso é algo que essa pessoa entende como importante para a vida dela.
Eu vou fazer mais uma perguntinha. Então, nós vamos responder mais uma pergunta, Marcos, para a gente... eu acho que tem mais uma pergunta para a gente responder. Beleza. E é um assunto que não se esgota, né? A gente vai falar e vai falar e sempre vai ter assunto para isso. Parece que o luto virou tabu, ninguém mais pode ficar mal, porque perdeu um ente querido. O que acontece com a nossa sociedade? Aí da sociedade aqui, vamos lá, né, Cláudio? Eu não sei assim, se a gente... De fato, a sociedade mudou. Acho que é a primeira coisa. A sociedade mudou. Então, a preocupação com o luto, ela é uma preocupação que já não é mais, digamos que, coletiva. Parece que cada um tem que passar pelo seu próprio luto, cada um tem que sofrer a sua maneira. Então, deixou de ser uma preocupação que era coletiva e passou a uma preocupação muito subjetiva. A gente haja vista, os enterros vai diminuindo cada vez mais as pessoas que vão a enterro, né? A pandemia provocou isso ainda mais, diminuir a capacidade de você se preocupar com o outro. Isso é uma mudança social, de fato. O que não podemos entrar é na lógica de que isso é a única maneira que temos de experimentar o que é o luto. Essa não é a única maneira. Talvez ressignifique. Talvez a gente tenha que ressignificar o que é isso. Caiu. O Marcos caiu aí, de alguma forma. Vamos ver se a gente consegue voltar o Marcos para ele concluir o que ele estava falando. Vamos só mais um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Glória está tentando localizar o Marcos aqui. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer ele retornar. Mas pode ser que a conexão foi da casa dele, Glória. Pode ser que a gente não consiga, né? Bom, então como a gente já está quase uma hora, eu gostaria imensamente de agradecer a todos vocês que nos acompanharam em mais uma live. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje, como a gente procurou abordar um tema que foi sugerido por vocês, porque ele é muito presente na nossa vida, e como disse o último comentário, né, existe um certo tabu de a gente falar de luto, né? Vamos ver, acho que o Marcos voltou. Aí... voltou. Marcos? Era, pai, tá carregando. Ele está voltando. Olha lá, voltou. Ô, Marcos, você deu uma escapada aí, né? Caiu aqui. Então conclua o que você estava falando, né? Para que a gente... Isso, Cláudio. Então, acho que a pergunta dela é muito interessante, porque faz parecer que as pessoas não se preocupam mais com a morte dos outros. A gente tem que separar bem as coisas aqui, tá? Uma coisa é você se preocupar com a morte do outro enquanto fenômeno social. Então, a morte ela é um fenômeno social que ela vai se adaptando e vai se modificando ao longo do tempo. Nós tivemos diversos momentos em que a morte era mais cultuada, menos cultuada, mais visitada, menos visitada, era mais uma preocupação, menos uma preocupação. Acho que com a pandemia, a pergunta dela está muito associada ao momento agora, diminuiu, de fato, a maneira como nós cultuamos a morte. Isso é uma coisa, tá? O fato de a gente entender que a maneira como cultuamos a morte se modificou, não significa que não devemos nos preocupar com o luto. Digamos que a preocupação com a morte já não é uma preocupação coletiva, tão coletiva assim. Agora, a preocupação com o luto, que é a nossa abordagem aqui, ela precisa ser uma preocupação coletiva, porque o luto vem depois da morte. Você percebe? Então, são coisas muito separadas. As pessoas se preocupam menos com a morte, o que faz parecer, se preocupa assim com o fato de que as pessoas morrem, o que faz parecer que não há preocupação com o luto. Claro que assim, a preocupação com o luto, ela ficou um pouquinho mais segregada. O que significa isso? Ela ficou mais reduzida àqueles que são mais próximos. Isso é muito da lógica do nosso tempo, que quando uma pessoa falece, ou quando uma pessoa se vai, digamos assim, o ciclo de amizade dela, o ciclo de amizade hoje, real no nosso mundo, ele é muito pequeno. O nosso ciclo de amizade social, em rede social, ele é muito grande. O nosso ciclo de amizade pessoal, ele é muito pequeno, nós sabemos disso.
Aí faz parecer que diminuiu a preocupação com quem se foi, que diminuiu a preocupação com o luto. Não, o que mudou foi a maneira como nós encaramos a morte. O que não significa que a gente não deva ter responsabilidade com ela. O que também não significa que a gente não pode cair nessa ilusão que nós nos tornamos mais insensíveis. Eu acho que aqui vai um achismo um pouco estudado, que não é uma questão de insensibilidade, mas uma questão de mudança do tempo. Nos nossos tempos, a preocupação com a morte, ela se modificou. O que não significa que a preocupação com o luto tenha se modificado, porque a dor é sempre a mesma. A dor é única e ela é sempre a mesma em cada um. Então não se modificou isso. Talvez a gente não tenha mais aquela coisa numerosa. Eu lembro, assim, da minha infância, já estou entrando naquela fase de contar história, que a idade está chegando bem, mas que era muito comum na cidade que eu morei, passar o carro falando, hoje, às 3 horas da tarde, faleceu fulano de tal. Aí passava o carro anunciando, ou seja, a morte era anunciada. Agora não, o que a gente anuncia é engraçado assim, nas redes sociais, estou de luto. O que você quer dizer com isso? Que você perdeu alguém que você está sofrendo. Aquelas plaquinhas que a gente coloca no Instagram, na rede social, luto. Ou seja, você está passando por um momento de sofrimento. E você quer que as pessoas entendam isso, que te respeitem, que mandem mensagem. Só mudou a forma, você percebe? A gente, sinto muito. Então, continuamos compartilhando com os outros o sofrimento que ele passa. Entendemos o sofrimento que ele passa e compartilhamos o nosso sofrimento, inclusive, na rede social. Então, mudou, sim, o contato com a morte, mas não mudou o contato com o luto. Não sei se ajudei, assim, a pessoa a entender, claro, que não está bem por aí. Marcos, eu queria agradecer de coração a sua participação. Foi ótimo, né? A gente conversa, a gente quando começa a falar, né? E foi legal a gente compartilhar essas nossas conversas com outras pessoas, né? Porque isso é sempre rico, né? A gente fazer com que o que a gente conversa no dia a dia possa ser compartilhado com as pessoas. Então, eu agradeço muito, né? Eu acho que foi bacana a gente compartilhar esse espaço hoje, eu acho que teve uma dinâmica legal, e eu também agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam, e que a gente, em função dos temas que já foram sugeridos, né, a gente vai estudar algum outro tema das sugestões de vocês, e oportunamente estaremos fazendo outras lives aí, talvez dependendo do tema eu convide outras pessoas com outras expertises, né, porque isso sempre fortalece o conhecimento, né? Quando a gente abre a oportunidade para outros saberes, você acaba multiplicando aquilo que você tem também de conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todo mundo aqui que nos acompanha até agora. E é isso, a gente se vê em outros momentos por aí. Tá. Uma boa noite a todos e até a próxima. Gente. Até mais. Tchau, tchau.